Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências sociais e nessa aula a gente vai fazer uma revisão do último conteúdo do livro 6. Se vocês quiserem, podem acompanhar com o livro, que a gente vai fazer um quiz pequenininho, um quiz com 5 perguntinhas, tá bom? Então peguem aí o livro e vamos lá. Bom, então relembrando o tema, como colaborar para um meio ambiente saudável. Nossa aula de número 11, tá? E aí vocês abram nessas últimas atividades do livro 6. Depois que acabar a videoaula, vocês vão passar esse conteúdo, esses exercícios, as perguntas para o caderno, para que elas possam ficar lá, tá bom? Mas durante a videoaula não precisa pegar caderno. Então vamos lá. Primeira perguntinha. Estão preparados? A perguntinha do quiz? Então vamos lá. Qual o material responsável por maior parte da poluição dos mares? Pensem aí. Qual é esse material? Letra A, papel. Letra B, plástico. Letra C, metal. Ou letra D, vidro? Qual é esse material que polui maior parte dos nossos mares e oceanos? Já sabe? Bom, está aí na página 415, o plástico. A gente viu que cerca de 80% da poluição de plástico que chega aos mares e oceanos tem origem no ambiente terrestre, nos materiais, no lixo que a gente produz aqui em solo firme, em terra firme. Na verdade, aí acaba indo para os oceanos, causando mortes de animais e muitas vezes a extinção. 2. Qual alternativa a seguir não representa uma atitude que contribui com a redução da quantidade de lixo no mundo? Letra A, reciclagem e reutilização, que não contribui. Letra B, coleta seletiva. Letra C, consumo consciente. Ou letra D, reflorestamento. Coleta seletiva é aquela separação dos lixos em metal, plástico, lixo orgânico, né? Vidro, papel. E aí, já sabem? Qual a alternativa aí que não representa, que não contribui para a redução da quantidade de lixo do mundo? Letra D, reflorestamento. Apesar de ser muito importante para o meio ambiente, para a preservação, a manutenção do meio ambiente, da vida, o reflorestamento não tem a ver com redução de quantidade de lixo no mundo. Tem a ver com muitas outras coisas, né? Com preservação de biodiversidade, com a questão de até mesmo da erosão, que a gente já viu, com a questão do ar também, porém, do lixo, não. Né? Reciclagem e reutilização, coleta seletiva e consumo consciente são ações que contribuem para a redução aí da quantidade de lixo do planeta. E você? É um consumidor consciente? Ou você tudo que vê pede a mamãe para comprar? Mãe, compra, 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 compra. Produz muito lixo? Não. Não produz muito lixo? Não usa muito papel à toa, joga fora? Ao invés de usar os dois lados do papel, usar como rascunho, você usa um pedacinho do papel, joga fora e pega outro? Tem que parar para pensar, então. Joga comida fora, bota um monte de comida no prato e joga sempre algum restinho fora? Então, tem que parar para pensar aí nesse consumo aí consciente.
Inconsciente, tem que ver se está sendo consciente. Que não é só comprar demais, mas é também jogar fora desnecessariamente, né? Letra número 3, já veio até uma aqui, ó, que não, acho que não recebeu animação. Vamos lá. Assinale a afirmativa correta sobre a água em nosso país. Letra A. A quantidade de água no Brasil é inesgotável? A energia elétrica gerada pela força da água não é utilizada em nosso país. E o Brasil tem grande quantidade de água, porém a disponibilidade é desigual. E a letra D. A economia de água é desnecessária em nosso país. Qual é a resposta? Será que a quantidade de água no Brasil é tão grande que é inesgotável? Não tem como acabar nunca? A energia elétrica que a gente usa aqui, ela não é gerada, não tem base, não tem água como base, não é gerada pela força da água nas turbinas, não é essa energia? O Brasil tem grande quantidade de água, porém a disponibilidade é desigual. Nem todo o Brasil recebe grande quantidade de água. Tem partes do Brasil que não tem tanta água assim e que sofre com isso. Ou letra D, economia de água é desnecessária em nosso país. A gente não precisa economizar água porque tem muita água. Qual é a resposta certa? Letra C. O Brasil ele tem grande quantidade de água, sim. É um país que é banhado pelo oceano e tem muitos rios também em nosso continente. Porém, existem regiões que sofrem com a falta da água. Então, a disponibilidade dessa água, a divisão, né, a distribuição dessa água, na verdade, pela natureza, é desigual. Tanto que agora o governo está colocando no Nordeste, produzindo ali poços, mais poços, para ajudar, vamos ver se vai melhorar, né? Para os moradores, as pessoas que vivem no Nordeste, receberem a quantidade de água mais adequada à vida deles, à vida do ser humano, né? Próximo. E a energia elétrica gerada em nosso país é a energia hidroelétrica, né? Que é gerada através das usinas hidrelétricas à base de água mesmo, que usa a força da água para essa geração. Número 4. Sobre os animais silvestres, não é correto afirmar que, letra A, atualmente o comércio ilegal de animais é um grande problema do Brasil? O que não é correto? No Brasil, a compra de animais silvestres deve ocorrer somente com criadores autorizados? Ou letra C, não há compra e venda ilegal de animais silvestres em nosso país? Qual é a resposta certa? Ó, o tema animais silvestres está lá na página 418. A resposta que não é correto afirmar é a letra C, não há compra e venda ilegal de animais silvestres em nosso país. Assim, ainda acontece. Os animais são muito prejudicados, isso pode gerar extinção das espécies e, além do que, nesse tráfico, né, nesse transporte, os animais acabam sendo maltratados, né? Às vezes ficam sem comer dias, se machucam, ficam escondidos, isolados dentro de alguma coisa, né? Às vezes, muitas vezes sem ar, tem animais que morrem até nesse transporte. E a letra A e a letra B, elas são corretas, é isso mesmo. Tá? O correto é, na compra de animais silvestres, deve ocorrer somente com criadores autorizados. E o comércio ilegal de animais é um grande problema. Existem leis para isso, né? Número 5. O que é meio ambiente? Letra A.
é a totalidade de condições externas que afeta a vida, o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres vivos. Letra B, é tudo que o ser humano cria e utiliza para sua sobrevivência. Letra C, são todos os seres vivos do planeta, da terra e da água. Qual é a resposta? Se quiser, vai lá para a primeira página. A página 414. Letra A é a totalidade de condições externas que afeta a vida, o desenvolvimento e a sobrevivência dos seres vivos. Ou seja, o meio ambiente não é só a natureza. É a natureza e toda a relação que existe entre os seres vivos, os seres não vivos, tudo que impacta na nossa vida, na vida do planeta, de forma positiva ou até mesmo negativa, né? Esse é o meio ambiente que a gente precisa cuidar. É o planeta em que a gente vive tudo que nele existe, é toda essa relação. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o meio ambiente é isso aqui. Tá? Está lá na página 414. Existem muitas definições para o meio ambiente. Mas é importante saber que não é só natureza. É natureza e relação que a gente estabelece com essa natureza, com os seres vivos e seres não vivos. Até mesmo aquilo que a gente produz. E atividade pós-videoaula, vocês vão ler essa tirinha. E aí vocês podem imprimir depois e colar no caderno de vocês, cortar em volta e colar no caderno de vocês e copiar as perguntinhas, tá? É o Cebolinha falando, ele tá indo pescar e aí ele fala: Pocalia, só pego essas tranqueiras. Ele pesca uma bota. E aí ele sai chateado: amanhã eu volto para tentar pescar de novo. No outro dia, aí os peixinhos falando: ei, turma, o lixeiro chegou. Depois vocês podem imprimir e pintar. E aí tem 3 perguntinhas para vocês responderem no caderno. Por que o Cebolinha disse que só pegava tranqueiras? A próxima. Acho que é letra A, peraí. Número 1. Número 2. Por que os peixes dizem que o lixeiro chegou? E 3. Explique como você acha que aquelas tranqueiras foram para o rio e o que podemos fazer para mudar esta situação. Essa é a atividade que vocês vão fazer pós-videoaula no caderno e até a próxima videoaula.